Hoje nós vamos aprender mais da palavra de Deus através do Salmo 29, um salmo que faz referência à soberania de Deus. Entender sobre a soberania de Deus faz muito bem e ajuda todo cristão a caminhar com ainda mais confiança, a passar por diversas situações e mesmo assim continuar firme, crendo, porque sabe da soberania de Deus. Conhecer a soberania de Deus traz paz, e este Salmo 29 fala muito desta soberania do Senhor. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairó. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, vamos então ao estudo aqui do Salmo de número 29. Eu fiz a seguinte divisão aqui no Salmo, do verso 1 até o verso 2, nós vamos perceber o salmista falando da majestade de Deus. E a partir do verso 3 até o verso 11, ele expressa a soberania de Deus, demonstrando que Deus tem o controle sobre todas as coisas, que de fato Deus é soberano e o poder está sobre as suas mãos. E é muito bom para nós, enquanto cristãos, sempre lembrarmos e conhecermos bem sobre a soberania do Senhor. Vamos então à leitura? O verso 1 ele diz: Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Aqui tem uma ideia muito comum dos Salmos, em que Deus está rodeado pelos seus anjos, no seu santuário, na sua presença, ali estão os anjos, rendendo glória, louvores ao Senhor. É um cenário do trono de Deus, assim como nós enxergamos em alguns salmos, enxergamos também lá em Apocalipse, um cenário do trono do Senhor, onde ali estão os anjos adorando a presença do Senhor por aquilo que Ele é. Mas aqui também contém a verdade que vai dar base a partir do verso 3 para aquilo que o salmista está dizendo, que é: a glória ela deve ser direcionada a Deus. Toda adoração deve ser direcionada ao Senhor. Nós não podemos adorar ídolos, nós não podemos adorar a criação, nós devemos adorar única e exclusivamente ao Senhor, que é digno de todo louvor, toda glória. A palavra de Deus é muito clara em nos afirmar que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Portanto, a nossa adoração deve ser direcionada somente a Deus. E quando há uma alteração, uma distorção dessa adoração, nós acabamos sofrendo, porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Vamos então à segunda parte. A partir do verso 3, nós vamos perceber aqui o salmista, então, expressando essa soberania de Deus, ele falando de como Deus tem o controle sobre todas as coisas. Perceba, então, aqui no verso 3 ele diz: A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Perceba que tudo aqui está falando do poder, da soberania de Deus. Mas por que o salmista fala dessa forma? Por que ele usa essas palavras? A voz do Senhor ressoa sobre as águas, a voz do Senhor quebra os cedros. Essa é, na realidade, uma polêmica contra o paganismo dos dias do salmista. Nos dias do salmista, haviam muitos adoradores de Baal, o deus dos cananeus. Então havia muitas pessoas adorando a Baal. Eles acreditavam que esse deus Baal
ele era o Deus das tempestades, ele era o Deus da fertilidade, ele era o Deus da chuva. Então, muitas pessoas, ao ver os movimentos da natureza, elas acabavam dirigindo a adoração a Baal. E certamente quando o salmista fala dessa forma do poder do Senhor, certamente muitas pessoas não gostaram de ouvir essa verdade da boca do salmista. Mas isso chama atenção para algo que acontecia nos dias do salmista e que infelizmente continua também acontecendo nos dias de hoje. São as pessoas por vezes adorando a criação em lugar do Criador, adorando aquilo que foi criado, aquilo que foi feito, ao invés de adorar ao Criador. Por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 1, verso 25, Paulo fala exatamente sobre isso. Ele diz no verso 25, vou colocar aqui em tela: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então Paulo aqui fala nesse trecho da corrupção humana. Ele está falando como a humanidade se perde no momento em que ela começa, por causa do pecado, distorcer o seu foco de adoração e começa a adorar as coisas criadas e começa com isso inventar os seus próprios deuses. Mas nós percebemos aqui no Salmo 29 o salmista combatendo isso e a todo tempo ele falando sobre o poder de Deus, inclusive esse poder que vem da palavra de Deus, porque ele usa 7 vezes essa expressão, a voz do Senhor. Você pode observar aí o texto que várias vezes o salmista repete essa expressão, a voz do Senhor. O texto de Hebreus, capítulo 11, verso 3 também, o autor diz o seguinte: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é invisível. Ou seja, nós temos a certeza, pela fé, de que todas as coisas criadas foi pelo poder da palavra do Senhor. Isso demonstra a soberania de Deus, o poder de Deus sobre todas as coisas. João, capítulo 1, verso 1 a 3, nós também encontramos uma preciosa verdade. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Está falando exatamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do poder da palavra, todas as coisas vieram à existência. E o salmista, então, quando ele fala aqui no Salmo 29, por várias vezes, desde o verso 3 até o verso 9, sobre a voz do Senhor, a poderosa voz de Deus, o que o salmista está demonstrando através de cada coisa que ele cita aqui é que não é Baal que está sobre o controle das coisas. Por mais que as pessoas daquele tempo achassem, no momento em que viesse um raio dos céus ou começasse a chover, e elas achassem que era Baal que estava os abençoando, o salmista demonstra que eles estavam errados, que na realidade o Senhor está sobre o controle de todas as coisas. É Deus que controla as muitas águas, é Deus que, na sua majestade, ele controla todas as coisas deste universo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Inclusive, ele cita aqui no verso 10 que o Senhor se assentou soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor não só conduziu o dilúvio, mas o Senhor, ele usa aqui essa expressão, assentou-se soberano sobre o dilúvio, ou seja, teve todo o controle nos mínimos detalhes do dilúvio. O Senhor é poderoso. O poder não está nas mãos desse Deus inventado por vocês, Baal, mas o poder está nas mãos do Senhor dos exércitos, o Senhor criador, sustentador de todas as coisas. Que maravilha, né? É poder falar da soberania de Deus. Algo importante de se observar aqui também no Salmo 29 é que o correto entendimento da soberania de Deus leva também à perfeita adoração do Senhor. Você vai perceber que a partir do verso 9, o salmista fala dessa adoração a Deus, aqui no final do verso 9. E no seu templo, todos clamam glória, ou seja, ao ver essas maravilhas, ao reconhecer a soberania de Deus, todos clamam glória ao Senhor. No verso 10, o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. O verso 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção
da paz. Então, entender a soberania de Deus nos ajuda também a ir rumo à correta adoração do Senhor. Aqui no verso 6, nós também encontramos algo interessante. Ele diz: ele faz o Líbano saltar como bezerro, ou Sirion como novilho selvagem. Na minha versão NVI tem essa expressão, o Sirion. Em algumas versões é o Monte Hermon, já vem com essa tradução um pouco mais facilitada. Então, talvez você tenha dúvida, o Sirion significa o Monte Hermon. Mas essa localidade era onde estavam reunidos boa parte daqueles que eram adoradores de Baal. E quando o salmista usa essa expressão dizendo ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem, Deus está dizendo que até mesmo naquela região onde Baal é adorado, onde as pessoas reconhecem e acham que é Baal que está sob o controle, é o Senhor que governa este lugar. O Senhor faz o Líbano saltar como um bezerro, o Senhor faz o Sirion ou o Monte Hermon como um novilho selvagem, ou seja, Deus tem o controle sobre todos os locais da face da terra. Querido irmão, querida irmã, refletirmos sobre a soberania de Deus, ensinarmos sobre a soberania de Deus constantemente é algo maravilhoso, algo necessário, algo precioso, porque diariamente nós somos tentados a achar que nós podemos controlar as coisas, que nós podemos ter tudo sobre o nosso controle. E muitas vezes, neste movimento de tentar controlar as coisas, nós acabamos sendo tentados a inventar ídolos, criar ídolos que vão resolver os nossos problemas. E nós, se não cuidarmos, começamos a adorar esses ídolos que nos trazem a solução. Quer um exemplo? Há muitas pessoas que acabam tornando o seu trabalho um ídolo, porque acredita que toda a solução da sua vida vem apenas do trabalho. O trabalho é algo importante. A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. É através do nosso trabalho que o Senhor provê também o nosso sustento. O trabalho é algo bom, é algo excelente, mas quando o trabalho se torna um ídolo, nós temos aí um problema. Há muitas pessoas que acreditam que a solução de todas as suas questões emocionais, da sua paz interior, da sua paz de vida, está num relacionamento. Se relacionar com outra pessoa é algo maravilhoso. Deus valoriza a família, o relacionamento em família. Mas quando as pessoas começam a colocar o seu cônjuge, marido ou mulher, como um ídolo, fazendo tudo por causa dessa pessoa, diz que não vive mais sem essa pessoa. Quando as pessoas também começam a colocar os seus filhos como ídolos, começam a idolatrar os seus filhos, tudo isso vai contra a palavra de Deus, está adorando a criação em lugar do Criador, e isso não é correto, isso não faz bem a ninguém. Então nós não podemos colocar e não podemos criar nenhum tipo de ídolo, não podemos colocar nada como objeto de adoração. A nossa confiança plena deve estar única e exclusivamente somente no Senhor. Então é preciso sempre estar claro na nossa mente que quem é soberano de fato é o Senhor. É Deus que tem o controle sobre todas as coisas, e entender isso acaba nos ajudando a descansar em Deus e acaba produzindo também em nós uma paz que excede todo o entendimento. A paz interior, ela é alcançada a partir do momento que nós entendemos que Deus é soberano, que de Deus vem a nossa salvação, que de Deus vem as providências necessárias e que Deus tem o controle de todas as situações em suas mãos, que o Senhor dirige a vida daqueles que Ele ama e sempre levando a sua vida, conduzindo a sua vida, todas as situações da sua vida, para que resultem no bem, no seu melhor. Assim nos diz Romanos capítulo 8, verso 28. Portanto, confie na soberania de Deus, que você, em nome de Jesus, possa entregar as situações, as dificuldades da sua vida nas mãos do Senhor, que você entregue tudo diante do Senhor. Não coloque nenhum ídolo entre você e Deus, mas permita que o Senhor seja o único foco, o único ponto da sua adoração, que você dirija toda a sua vida em adoração a Deus. E a pergunta final é: qual a sua situação hoje? Qual a sua condição hoje? O que você precisa entregar nas mãos do Senhor? O que você precisa confiar plenamente em Deus? Começa primeiro com a nossa entrega de vida. Cada um de nós reconhecendo a nossa condição de falhos, pecadores, totalmente dependentes do sacrifício de Jesus Cristo. Nós
carecemos, precisamos da salvação que vem de Deus, mas há várias outras situações da nossa vida que nós precisamos confiar ainda mais em Deus. No que você precisa confiar ainda mais em Deus? Comece a orar a Deus sobre isso, comece a colocar isso diante de Deus e dizer: Senhor, eu percebi que tal ponto da minha vida tem se tornado um ídolo. Me ajude a remover esse ídolo, Senhor. Me ajude, Senhor, a não tornar o meu trabalho um ídolo. Me ajude, Senhor, a não idolatrar as pessoas que estão ao meu redor. Me ajude, Senhor, a não adorar as situações e tornar as situações da minha vida um ídolo ou um ponto principal da minha vida. Que o Senhor seja a razão principal do meu viver. Eu tenho certeza que, fazendo essa oração, buscando fazer essa correção na sua vida, muita coisa pode mudar. Que Deus abençoe a sua vida, permitindo o Senhor. Eu retorno mais uma vez amanhã, continuando aqui o estudo dos Salmos.